YouTube. Então, vamos recomeçar. Boa noite para quem está assistindo, né? Quem for a primeira vez que está assistindo, bem-vindos ao nosso canal. Para quem não for a primeira vez, a gente já tem umas figurinhas assíduas aí, né? Sejam bem-vindos novamente. Eu sou uma dessas que estou todo dia ali assistindo, tentando interagir de alguma forma, matando um pouco a saudade. Essa é uma das lives do projeto EMATX, né? Que a gente está tentando, esse projeto vai para além dos tempos de pandemia, mas durante a pandemia a gente está tentando uma forma de aproximar e manter todo mundo junto, apesar de distante, né? Então, cada semana, 2 vezes por semana, a gente está conversando sobre temas de interesse da engenharia de materiais. Quem ainda não estiver seguindo a gente, se inscreve aí e ativa o sininho, receber notificação quando a gente estiver colocando algum conteúdo. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre materiais para o desenvolvimento regional. Para isso, eu vou mediar a conversa. Quem é aluno ou está em participar dos vídeos já me conhece, sou professora Giovana, trabalho na UFJM, minha graduação é em Química, mestrado e doutorado em Engenharia de Materiais e pós-doc em Ciências dos Materiais. Trabalho na UFJM com Química e com materiais poliméricos. E a nossa convidada hoje, que já vai se apresentar, é a professora Tamires. Tamires está aí, né? Que eu já te vi hoje, antes da gente ter percebido esse problema. Tamires, eu vou pedir para você se apresentar de novo, então, e a gente volta a conversar de onde a gente está. Tá ok. Boa noite a todos. Obrigada, Giovana, pela apresentação, pela mediação. Gostaria de agradecer à UFVJM pelo convite, né, em especial ao professor Erenilton, que é o coordenador desse projeto. Essas ações são muito importantes, né, fazem toda a diferença agora, né, como a professora Giovana já comentou, em épocas de pandemia, é uma maneira da gente estar junto aí com os nossos alunos e os profissionais, inclusive, do nosso ambiente de trabalho, né? Fazer essa integração. Bom, eu sou professora, doutora Tamires Nossa, atuo hoje no Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga, atuo na área da mecânica. Minha formação eu sou tecnóloga mecânica, com mestrado em engenharia de materiais, doutorado em engenharia de materiais, pós-doutorado também em engenharia de materiais, e hoje eu atuo nos cursos de engenharia mecânica do Instituto Federal, técnicos em mecânica e também na eletromecânica, mais para as disciplinas voltadas para materiais e para pesquisa, né, na área de materiais. Obrigada, Tamires. A gente que agradece ter aceitado participar desse projeto. Eu também vou agradecer ao Erenilton por ter me convidado para mediar essa live, né? É um prazer dividir uma conversa com outra mulher, mostrando para as meninas que estiverem assistindo que a gente pode, né? Que quando falarem que não tem mulher nenhuma ali naquela empresa, não tem mulher nenhuma, tem sim. A gente está aqui, a gente está presente na mesa da mecânica, né, uma área de predominância masculina, com certeza não foi fácil, mas a gente está aqui, né? Se fosse fácil, chamava Disneylândia. Brincadeira, viu, gente? Tem que ser mais fácil do que é pra gente. E outra coisa que a gente já percebe também é a interdisciplinaridade, né? As duas convidadas migram entre áreas. Eu estou na Química e na Engenharia de Materiais, e a Tamires, como vocês perceberam, está na Engenharia Mecânica e na Engenharia de Materiais. E o nosso tema de hoje também é interdisciplinar, né? Eu já falei, vou repetir, a gente vai falar sobre materiais para desenvolvimento regional. Quando a gente fala de desenvolvimento regional, a gente tem que pensar em regiões diferentes, né? Não só nas regiões industriais. Se eu estou em uma região de desenvolvimento industrial, se eu estou em BH, se eu estou em São Paulo, é fácil pensar onde que a engenharia de materiais vai atuar, né? Mas e quando eu estou em Janaúba? O que eu vou fazer com a engenharia de materiais em Janaúba? Às vezes eu tenho dificuldade em explicar para vocês
alunos que estiverem assistindo. E também de o que tem de Janaúba que a gente vai usar para engenharia, né? Aí minha primeira pergunta, Tamires, vai ser nesse sentido. Janaúba é uma área, é uma região de economia agrária, né? A maioria é agrária e comercial. Mas setor produtivo, que se produz ali são produtos agrários, né? E aí, em Itapetininga, é mais setor industrial, é mais voltado para a agricultura? Como que é a economia aí? E como você vê a engenharia contribuindo para a economia e para o desenvolvimento daí? Então, Giovana, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de comentar mesmo a sua excelente observação, né, a respeito das mulheres aí, né, na engenharia. É muito gratificante ter esse ambiente de discussão com você, né, que é tão difícil realmente. Minha turma da graduação tinha 2 mulheres, né, é bem difícil. Hoje a gente vê aí um incentivo muito grande para as mulheres na ciência, né? E nós somos mulheres na ciência e mulheres na engenharia. Então, isso é muito importante, né? Realmente, acho que tem aí um impacto muito grande. A gente é todo mundo igual e pode fazer a diferença, independente da área que a gente atua. Bom, aí respondendo a sua pergunta, né, é bem interessante, né, porque você me mostrou um panorama de Janaúba, né, em Minas Gerais, que né, apesar da distância territorial e apesar de eu estar no estado de São Paulo, hoje, Itapetininga, né, falando em si da cidade, ela é a terceira maior cidade do estado de São Paulo, né, pouca gente ouve falar dessa cidade, né, por ser uma cidade bem no interior, mas ela é a terceira maior em extensão territorial. Então, se a gente for classificar, tem São Paulo, Campinas e na sequência, Itapetininga. Então, ela é fortemente agrícola, né? Porque a densidade populacional, comparada com essas outras cidades, né, é bem mais baixa. Né? A gente tem em Itapetininga 160 mil habitantes, em torno disso, né? E ali, próximo, ela está dentro, né, da região sudoeste paulista, que é uma região que inclui ali 25 municípios, e esses municípios têm densidade populacional bem baixa, em torno ali de abaixo de 50 mil. Então, por isso que é uma região muito forte na produção de grãos, né, e é considerado o celeiro ali do estado de São Paulo. Então, realmente, a agricultura ali é um setor, né, que necessita aí de empenho, de pesquisa e de trabalho, né, para desenvolver essa região. E por conta da baixa densidade populacional, né, a gente tem bastante pessoas que trabalham, né, ainda com agricultura familiar. Então, isso é muito forte mesmo aqui. E é bem característico aí, ó, pelo que você falou da sua região também. Sim, é bem Janaúba também, né? A agricultura familiar é muito forte. A gente tem, lógico, que grandes produtores, mas tem também muito agricultor de agricultura familiar, sim. E aí, Tamires, agora a gente já viu, né, mais coisas em comuns. A minha primeira pergunta, eu dei uma olhada, né, no seu currículo, desenvolvimento de embalagens ecológicas para agricultores familiares. Então, eu imagino que envolva desenvolvimento de novos materiais, né? Mas que o foco desse projeto, ou seja, se envolve desenvolvimento de novos materiais, é engenharia de materiais. Mas o foco dele é a agricultura familiar. Aí a minha pergunta é: por que você pensou em um projeto para agricultura familiar, estando no estado de São Paulo, que por mais que aí seja uma cidade agrária, a gente tem várias grandes indústrias, né? Ali na Grande São Paulo, na BC Paulista, por que você pensou em um projeto voltado para a agricultura familiar e não voltado para uma grande indústria? Então, Giovana, essa pergunta é bem importante, né? Porque a gente da academia, né, tem esse perfil de trabalhar para produção de conhecimento e esse conhecimento fica ali entre a gente, né? A gente trabalha, publicação, vamos publicar artigo internacional em revista de impacto.
e o nosso foco mesmo é a produção do conhecimento, que acaba ficando internamente, né? Então, eu recebi um convite em 2019, no começo de 2019, para participar de um grupo aqui na região, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Regional, o CDR aqui do Sudoeste. E, dentro desse conselho, a ideia, né, do conselho, ele foi desenvolvido justamente para isso, para integrar, né, pegar esses pensadores, né, esses pesquisadores das instituições, das universidades, e colocar esse pessoal atuando com pesquisa aplicada para as maiores necessidades das cidades em que a gente atua. Né? Então, é uma iniciativa, na minha opinião, brilhante, né? É muito gratificante você poder trabalhar, né, em prol do desenvolvimento da comunidade, porque você vê o resultado ali, né, na prática. Então, a ideia partiu dentro do CDR, né, que é o Centro de Desenvolvimento Regional, e eles apresentaram, eles fizeram um levantamento na região, né, e apresentaram ali alvos, né, em que setores a gente poderia atuar, porque não é só agricultura familiar, né, a gente tem também a área do turismo ali na região, é uma região muito bonita, com recursos naturais, desconhecidos. Então, o turismo é algo que poderia trazer desenvolvimento para as famílias, né, e para as cidades, para as pequenas cidades. O agronegócio, o empreendedorismo, a agricultura familiar. Então, o que mais me chamou a atenção, né, foi a agricultura familiar, porque, apesar de estar aqui na região, eu vim de uma cidade bem pequenininha, que também vive da agricultura. Então, isso me motivou, né, porque é muito legal você poder contribuir, né, e poder ver, né, a sua realidade. Não é mais minha realidade, mas eu vejo a minha realidade naquelas pessoas mudando, né, melhorando a realidade e as condições de vida delas. Então, eu pensei em pegar o meu projeto de doutorado, né, que eu trabalhei com biopolímeros, polímeros de fontes renováveis, e tentar desenvolver soluções em embalagens, desenvolver soluções para aproveitar, de repente, produtos ou até resíduos da agricultura familiar, para agregar maior valor, né? E dessa forma também incentivar esses agricultores na produção de produtos ecológicos, né, de menor impacto ambiental e agregar maior valor aos produtos, né, que os produtos hoje são vendidos a um valor muito baixo, então é muito difícil a vida dessas famílias, né, eles trabalham para sobreviver mesmo, né, para se alimentar. Então, tentar agregar valor a isso, tentar motivar, né, hoje eu tenho alunos que são, né, que vêm do sítio, né, e esses alunos, né, eles querem sair. Então, por que não valorizar o trabalho deles? Por que não esse aluno ajudar a família a desenvolver, né, trazer tecnologias lá, ter ideias inovadoras e todo mundo crescer junto? Eu acho que esse trabalho é muito importante. Com certeza. Daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre o projeto. Mas desde já, assim, parabéns. Eu gosto muito de trabalhar com agricultura e acho que a interação da agricultura com a engenharia de materiais já é muito importante e para daqui a uns anos é inevitável, essencial. Por quê? A agricultura para a gente é tanto fonte de problema que eu falo assim, né? O lugar onde a gente vai achar problema que tem que ser resolvido, por exemplo, uma embalagem que o pequeno agricultor, que o agricultor familiar pode usar, e ela é também matéria-prima, né? Ela que fornece matéria-prima e é nela que a gente encontra muitos problemas que precisam ser resolvidos. E o Brasil é um país agrário. E aí, quando a gente pensa em polímeros biodegradáveis, né, ou embalagens ecológicas, a gente está hoje num momento que não dá para fugir disso. Muitas vezes, e aí eu vou puxar a orelha dos meus colegas de metais, sabe? É falado sobre polímero como se embalagem fosse pouca coisa. Né? Tipo, polímero só serve para embalagem. Primeiro que não é, né? Primeiro que isso não é fato. Segundo que embalagem é essencial para o desenvolvimento da sociedade, né?
Na situação de hoje, por exemplo, a gente precisa de embalagem, às vezes de embalagem individual, porque a gente precisa de mais condição de higiene nos alimentos. Né? Um alimento a granel e um alimento embalado é totalmente diferente em termos de valor agregado e de transmissão de micro-organismos no geral, né? De exposição a micro-organismos. Beleza, aí eu vou embalar isso com qualquer polímero. Vou tacar polietileno lá e fazer canudinho embalado saindo do alimento, né? Falando de embalagem de qualquer coisa. Fazer canudo embalado individualmente no polietileno? Não posso, porque aí vai vir a questão ambiental que vai gerar outra doença daqui a pouco, outra pandemia. Né? Então, a gente não consegue sair de embalagens, a gente precisa cada vez mais de embalagens, e essas embalagens não podem ser feitas com qualquer polímero, nem com qualquer material. Né? Vai ter que ser feita de material, pode aumentar lixo, a gente não pode destruir, contribuir para a distribuição. Né? A gente diminui uma pandemia agora e gera outra para daqui 20 anos. Né? Aquilo, né? Melhora o coronavírus e piora a dengue, porque essa colinha vai ser jogada, que não é biodegradável, vai ser jogada no lixo, no terreno do lado da minha casa e vai, né, acumular água e todos esses problemas. Então, eu acho que, resumindo, é isso, né? Agricultura familiar e toda agricultura tem tudo a ver com engenharia de materiais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto em si da gente. Pode ser? Sim, sim. É importante mesmo, né? Eu acredito que essa questão da sustentabilidade, das embalagens biodegradáveis, vai ser algo que vai ser um dos focos aí pós a pandemia, né? Além da indústria de alimentos, que eu acho que vai mudar tudo, né? Pós-corona, acho que vai ter bastante vai ter uma necessidade de ter incentivos nessa área sustentável e na indústria de alimentos, a indústria agro e alimentos, né? Eu acho que isso daí que é bem previsível, né? Então é importante aí a gente atuar nessas questões. A respeito do projeto, né? Então o projeto, vou tentar explicar de maneira mais simplificada, porque esse projeto ele surgiu, então, ele foi apresentado o ano passado, né? Foi um dos projetos contemplados dentro da carteira, né? Do Centro de Desenvolvimento Regional. A gente tem vários projetos aí, e isso é muito legal, porque você não tem só uma instituição, só um professor atuando, né? A gente tem várias instituições pensando e trabalhando juntas, né? Além das universidades, a gente tem ali o compromisso público dos governos, né? É muito importante a gente atuar, ter o apoio ali, né? Das prefeituras, dos órgãos, das entidades, de ONGs que de repente atuam na região, conhecem melhor essas comunidades, né? Porque a gente da universidade a gente está bem distante dessas comunidades. A nossa maior proximidade com elas são os nossos alunos, né, que alguns vivem, né, na comunidade ali, em algum desses setores em que a gente pretende atuar para melhorar, né. Então, falando um pouco do projeto em si, né, falando do biopolímero, então a ideia é a gente pegar uma base, né, como base o amido de milho, né? Então, o amido de milho ele é um polímero natural. A gente plastifica o amido de milho e forma o amido termoplástico, que é o TPS, e esse serve de base. Eu faço blend, as misturas com outros materiais, mas a ideia é fazer um estudo, né? Quais os produtos que essa comunidade mais produz. Não necessariamente, aqui a gente é o maior produtor de milho do estado de São Paulo, a região é o maior produtor de milho do estado de São Paulo, então por isso o foco principal foi o milho, mas não necessariamente, né, o agricultor familiar, ele não trabalha só com milho, eu posso ter lá um agricultor que tem uma plantação de mandioca, batata doce, enfim, né? Mas é importante, todas essas fontes, né, eu posso produzir um polímero a partir do milho, do arroz, da batata doce, enfim, toda fonte que tiver amido. E, além disso, a ideia é
utilizar também as fibras naturais, né? A gente vê aí, né, tem uma infinidade de opções aí de fibras naturais, então poderia usar, de repente, a palha do milho como um reforço, produzir um compósito que melhore, né, a resistência dessas embalagens. Então, a ideia é ter diferentes linhas de atuação, né, de acordo com as particularidades dessas famílias, né? Então, é um trabalho que está em desenvolvimento. Hoje a gente está construindo o laboratório, né? Hoje eu até fui lá no campus, né? Porque, né, por conta da pandemia, está tudo parado e a gente está atuando na produção da Face Shields, né? Assim como o campus de vocês, que eu vi que vocês também estão fazendo um projeto similar. Então, os nossos alunos de iniciação científica que atuariam, né, no projeto Biopolímeros, eles estão atuando para ajudar aí o pessoal da saúde, né? Eu acho importante falar isso, que é importante que a gente está suprindo uma necessidade, e é um desenvolvimento regional, é momentâneo, mas é um desenvolvimento regional, né? Então, a ideia é a produção, né, de acordo com o perfil ali das cidades da região. Então, vai variar. Cada projeto, né, de iniciação científica vai atuar em uma diferente linha. Então, a gente vai fazer todo um levantamento, então, trabalhar diretamente com as prefeituras para ter, né, qual o melhor potencial, o que a gente vai selecionar, o que é melhor selecionar, com quais fibras a gente pode trabalhar, que resíduo esse pessoal produz, e depois fazer os testes, né, de biodegradação desses materiais, e ver quais as opções, né, o melhor potencial de aplicação desses polímeros de acordo com as comunidades locais. Então, pode ser que a gente tenha ali diferentes produtos, né, para diferentes famílias. Então, assim, é algo que a gente tem que trabalhar ainda, tem um leque de opções aí. Projeto EMAT-X, beleza? Segue o canal da Engenharia de Materiais da UFJM no YouTube, inscreve e aciona o sininho aí. Tamides, então vamos continuar o papo aqui, que o papo tá bom. Minha primeira dúvida era essa. Então, vocês vão usar o amido, né? Fazer o amido termoplástico, buscar fonte de amido, mas você não está descartando a celulose. Você também vai usar as fibras. E aí, eu acho que você me falou alguma coisa sobre isso, mas é porque é um material que eu sempre fiquei de olho, assim. Meu pai tem um pouquinho de milho aqui. O sabugo do milho é uma coisa fantástica. Ele é leve, ele é poroso, eu imagino que tem muito espaço vazio, espaço com ar, coisa que tem ar dentro. Normalmente é bom isolante, tanto isolante de impacto, né? Tanto para atenuar impacto, como isolante térmico também. Então eu fiquei pensando, né? Quando eu vi o seu projeto, por exemplo, se a gente fatia, né? Lâminas de ali 2 centímetros, 1 centímetro, o sabugo, e usa isso no transporte de frutas, por exemplo, né? Porque tem fruta que não pode ficar batendo uma na outra que traz dano, ou mesmo para isolamento acústico. Eu não sei se aí tem agroindústria de alimentos, né? Isolar algum ruído da própria produção. Não sei, estou conversando. O que você está pensando no sabugo também? A ele de alguma forma? Como que tá isso aí? Então, nossa, excelente contribuição aí, sim, realmente, né? É um resíduo aí. Eu tinha pensado na palha, confesso que eu não tinha pensado no sabugo ainda, né? Mas com certeza aí é algo bem interessante, né? Porque ele tem uma propriedade próxima aí do que a gente conhece no dia a dia, que é o isopor, né? Então, de repente, fazer aí uma compactação é algo sim que é legal. Acho que dá sim para estudar, sim, sem dúvida. Dá para gerar mais uma linha aí. E o isopor tem muito problema com reciclagem, né? Então, assim, se a gente conseguir um isopor ecológico, você está pensando Você fez seu projeto pensando na agricultura familiar, mas você está talvez dando uma contribuição nacional que extrapola o limite do projeto, talvez, né? Sim, sim, é mesmo.
o isopor, né, que é feito de poliestireno, né, extremamente... a gente tem problema com a logística, né, de fazer a reciclagem, né, que ocupa um volume enorme. Então, a Sim. reciclagem é bem limitada com relação a isso. Então, usando um material natural, né, se a gente conseguir fazer algo nessa linha, muito interessante, gostei bastante da ideia, acho que com certeza vou levar isso em consideração e pensar em uma alternativa que vejo um potencial muito grande nisso, sim, né? E é biodegradável, né? Um recurso natural, posso jogar lá no pé da planta que ele vai servir de nutriente. Eu costumo pensar assim, ó, tipo, pode ter essa propriedade é interessante para tal aplicação, como que eu vou fazer? Alguém vai resolver. A gente tem aluno, a gente tem aluno para quebrar a cabeça para fazer isso, né? E é isso, eu acho, né? Assim, aproveitar, tem muita fibra, né? Tem planta, eu gosto de ter muito aluno, por isso. É uma coisa maravilhosa, né? Eles conhecem uma região que eu não conheço, né? Eu sou do sul de Minas, eu tô aqui na Mata Atlântica, conheço café, Malemar café, grama, não conhecia janaúba, por exemplo, que é uma das plantas que eu estudo, não conhecia babosa, não conhecia nada disso. Às vezes você fala, não, gente, eu queria um negócio que fosse. Em 5 segundos o aluno sabe o que da natureza daquela região, daquele bioma ali tem aquela propriedade, né? E isso tem que ser explorado por esse tipo de iniciativa, né? Mas você me falou, o projeto então é financiado. A gente tem muito problema com. Às vezes a gente tem muita ideia, tem material pouco estudado, porque a gente está na Caatinga, né? Região de pouco desenvolvimento econômico, apesar de ser uma região muito rica em biodiversidade. Então, assim, matéria-prima a gente tem de monte, mas a infraestrutura na universidade a gente ainda está montando, né? A gente não está parado, a gente está tentando montar. Mas aí, essa é a minha segunda pergunta. O que vocês estão montando? Esse projeto, primeiro, ele é financiado pelo. Eu entendo que ele seja financiado pelo que você me falou, né? Como que é esse financiamento? Qual infraestrutura que vocês pretendem montar para tocar esse projeto? Então, Giovana, ele é financiado, ele é um dos projetos, inclusive tem vários projetos aqui, né, que é essa mesma linha de atuação, né, que atuam dentro do CDR. A gente tem 10 projetos com financiamento na carteira. O Instituto Federal, ele tem o projeto Biopolímero, né, aprovado com financiamento, o Hotel de Projetos, né, que a gente chama de Hotel de Projetos, que seria uma incubadora, que a gente não tem uma incubadora aqui na região, né, a gente não tem incubadora em Tapetininga. Então, para atuar nessa linha de empreendedorismo, né, para a agricultura, a gente tem aqui no Instituto Federal, coordenado pelo professor Bruno Gianelli, o projeto de Hotel de Projetos, que eu também atuo como pesquisadora, e a gente tem montado a estrutura, né, laboratorial, o laboratório de polímeros está em construção, o hotel de projetos vai começar a ser construído. Todos esses financiamentos foram oriundos de emenda parlamentar, né, porque o CDR, né, o Centro de Desenvolvimento Regional, na verdade, ele foi implementado, ele foi idealizado por um deputado federal. Então, né, essa é a importância que eu te digo, né, da gente atuar todo mundo junto, né? A gente sozinho, as universidades não saem do lugar. Então, é muito importante a gente ter a universidade junto com as comunidades locais e com o apoio do poder público, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, ele idealizou isso, olha, pesquisa aplicada, né, do deputado Vitor Lippe, que atua aqui na região, pesquisa aplicada ao desenvolvimento regional. Então, mas a ideia é ele manter o que é interessante, né? A gente ter a gente iniciou com a verba da emenda parlamentar e a ideia é a gente captar recursos de parceiros locais, né? Então, a gente divulga os projetos e procura parcerias locais. Então,
empresas, né, empresas da indústria de alimentos, né, como você disse, se a gente conseguir desenvolver, né, um isopor que não seja isopor, né, que cumpra a função de isopor, seja um material de fonte renovável, biodegradável, isso daí chama a atenção de muita indústria, né? Então, hoje a gente tem aí parceiros, inclusive uma empresa de alimentos, de milho, de processamento de milho, tá em contato com a gente vai fechar um projeto com eles nessa linha de biopolímero também. Então, é algo que a gente deu um start no ano passado, mas que eu vejo que tem muito potencial, que vai chamar a atenção de outras empresas locais também, né? E sem financiamento a gente não consegue andar, não adianta, né? A gente precisa de infraestrutura, né? Então, foi através dos recursos do projeto que eu consegui comprar equipamentos, que eu consegui montar uma estrutura laboratorial, que a gente vai conseguir desenvolver os materiais. Tá ótimo, obrigada mais uma vez, Tamires. Mas eu acho que o financiamento mais difícil, eu acho que é o primeiro. Porque depois que você começou, vai ter mais gente vendo, né? Assim, quando é um projeto que tem uma aplicabilidade, vai ter gente vendo, aí começa a faltar hora para você conseguir encaixar o que aquela pessoa quer ali, mesmo com financiamento, né? Eu acho que o primeiro é sempre mais difícil, porque, né, o que a gente está conversando, tem matéria-prima, tem ideia, tem problema para resolver, né? Então, eu acho que com um investimento que não precisa ser muito grande, o inicial, a gente já consegue dar aquela alavancada e começar o desenvolvimento, né? Porque quando a gente pensa, eu vejo muita crítica de pesquisador no Brasil não faz pesquisa aplicada. A universidade está desenvolvendo projetos para ela mesma, a universidade não conversa com a comunidade. Mas quando a gente vai submeter um projeto para o CNPq, para a FAPEMIG, para qualquer agência de fomento, normalmente o que vão avaliar? Quais artigos você vai publicar com aquilo, né? Então, a gente vai justificar com o número de artigos. Se eu vou justificar com o número de artigos, a chance de eu ter financiamento ou não, eu vou focar na publicação em vez de focar na interação com a comunidade, né? Por mais que aquilo possa gerar também alguma interação, não vai ser o foco. Então, esses outros financiamentos, né, emenda parlamentar, cair na mão de uma universidade, de um IF, de uma instituição de pesquisa qualquer, que é um ganho gigante para a região, né? Para qualquer região. Porque é uma verba que vai gerar mais verba, né? É uma verba que está indo para ali e que vai gerar riqueza. E, como a gente está conversando, né? Engenharia para resolver problema. Então, ela vai resolver alguma coisa da região. E vai formar gente capacitada para resolver coisas da região. Mas e a interação da universidade com os agricultores? Assim, quando começou o projeto, vocês já conheciam? Foi estabelecida durante? Está em estabelecimento? Como que está essa parte do projeto? Eu estou falando, Então, não, gente. Eu estava com som ou estava sem som? Estava com som? Então, é exatamente isso, né? E a gente tem, só voltando antes de responder essa pergunta, a gente tem uma outra limitação, não sei se essa é a realidade de vocês também, mas as nossas instituições aqui no Sudoeste Paulista, elas são relativamente novas, né? E os pesquisadores são jovens, né? Pesquisadores, e não tem uma carga, e não tem muitos artigos científicos publicados e com a baixa de financiamentos no Ministério da Ciência e Tecnologia e no MEC também, fica bem difícil a gente conseguir, né, a aprovação de financiamento. Então, acho que essa ideia é muito importante, porque vai estimular o desenvolvimento das instituições aqui, porque agora o objetivo no nosso principal não é a publicação, a publicação vai ser um resultado disso tudo, né? Nosso foco é pesquisa aplicada. O artigo científico vai ser uma consequência. E eu acho que isso é brilhante, porque a gente tem os alunos mais motivados, né, nesse sentido, os alunos com bolsas, né, muitos dos alunos perderam a bolsa e a gente conseguir garantir, né, que eles continuem motivados na iniciação científica é muito,
muito bacana nesse sentido. E aí, voltando, né, para a sua pergunta, a gente ainda não está atuando diretamente com os agricultores familiares, com a comunidade diretamente, porque o projeto ainda ele está no início, né? A gente teve que dar uma parada agora por conta da pandemia, mas a gente não chegou nessa fase. A nossa ideia é interagir com os consultores locais, né? Que a gente tem consultores, né, que atuam aqui na região com essas comunidades e eles já têm um contato estabelecido, já conhecem mais a realidade, já estão próximos, eles têm a confiança, né, dos agricultores familiares. Então, eu acho que isso vai ser um facilitador para a gente, porque eu via isso como um grande desafio, né? Como que eu vou chegar lá na porta do produtor rural e falar, ó, vim aqui para te ajudar, né? Ele vai falar, você tá louca? Vim aqui te ajudar com biopolímero, daí ele, como assim, né? Então, ter esse pessoal, né, que já atua, para mostrar para eles que realmente, né, qual que é a ideia do projeto, né? Porque eu acho que vai ser muito importante, sim. E os nossos alunos também, né? A ideia é ter os alunos com a empresa júnior também, né? Os alunos terem essa experiência e atuar junto nos projetos com a empresa júnior, para eles desenvolverem essa parte de interlocução, terem mais o contato. Eu acho que é muito importante, além da iniciação científica, a gente conseguir desenvolver a empresa júnior, né? Uma instituição aí que a gente ainda não tem nenhuma turma formada na engenharia mecânica, né? Então, esses projetos vão ajudar muito o desenvolvimento dos nossos alunos em outras linhas que são importantes para eles também. Sim. Agora eu gostei mais ainda do projeto, Tamires, porque é difícil mesmo, né? Eu brincava que a gente toma portada na cara. Porque como que você vai chegar para um agricultor que está ali há 30 anos naquele ramo, né? Você chega lá com sua cara de jacuzinha, que não sabe nem andar no mato direito, vai lá e fala: olha, eu vim aqui te ajudar. Não, menina, volta para casa, ou menina, ou menino, né? Volta para casa que você não vai me ajudar, né? Mas, assim, o fato da gente começar sem ter certeza de como vai fazer, né? Se você for esperar você ter certeza de tudo para começar a fazer, não é pesquisa mais, não é projeto mais, é aula prática, né? Se tiver um roteirinho ali pronto para seguir, vira aula prática, deixa de ser projeto, deixa de ser desenvolvimento, deixa de ser pesquisa. Então, mais uma vez, parabéns. Vai aparecer, né? Vocês sabem como procurar. Não tem contato ainda. A gente está caminhando para o fim, que eu acho que já tem um tempinho que a gente está conversando, né? Então, eu vou colocar uma pergunta. E você falou quando estava falando dos resultados do projeto, né? Eu acho que, além de tudo, muito importante é que vocês estão formando alunos que vão ter um olhar para a região, né? Porque isso não é. Tem até uma pergunta nesse sentido aqui, né? Para quem quer usar engenharia, eu vou ter que tirar a luz aqui para eu ler. Mas daqui a pouco eu falo a pergunta. Tem uma pergunta nesse sentido de como que eu começo. Eu quero contribuir para a região com produto local, com material biodegradável, com material natural. O que eu faço? Não tem receita, né? Você tem que ter um olhar treinado para olhar para uma coisa e pensar, isso aqui é assim. Quem for da engenharia de materiais e estiver assistindo, não tem lá o tetraedro da materiais? Estrutura, processamento, aplicação, propriedade, né? Então, tal propriedade, eu vou aplicar em quê? Isso, na cabeça do engenheiro de materiais, tem que fazer a sinapse rapidão, né? Então, ele tem que estar treinado, tem que olhar o ambiente o tempo todo. Eu tenho uma pedra, não tem ninguém na Minas assistindo para me xingar de falar pedra, né? Tem uma pedra aqui, para que eu vou usar? Agora, opa, isso aqui tem uma propriedade que eu não estou vendo nas outras coisas, é muito leve, que a gente falou do sabugo, né? Então, olhar atento. Como que eu vou desenvolver esse olhar atento? Convivendo com quem tem, participando de projeto de quem tem, né? Porque eu acho que a gente não ensina aluno só na sala de aula, né? Enquanto a gente está no corredor caminhando, uma fala, uma correção numa banca, é toda hora, né? Então, assim,
conviva com os professores que você acha que fazem o que você quer fazer, conviva com quem você quer ser, né? Você quer ter um perfil muito parecido, vou dar uns exemplos aqui, né? Você quer ter um perfil muito parecido com o do Amos? Aproxima do Amos. Ah, o Amos está cheio de aluno, não dá agora. Aproxima de quem é próximo do Amos ou tem um perfil parecido com o dele. Você vai acabar desenvolvendo aquelas características, não é só com o conteúdo, né? Então, eu acho que com esse projeto, vocês vão treinar alunos, mesmo sem querer, né? Mesmo de forma involuntária, não sem querer, mas involuntária, para desenvolver o regional, que não seja com materiais, que seja talvez com outras coisas. Aí eu quero, então, Tamires, que você pode acrescentar mais o que você quiser falar e não tiver falado, que às vezes eu deixei de perguntar alguma coisa que você acha importante. Quais são suas expectativas para os próximos anos com esse projeto? E se a infraestrutura, acho que você já até falou, vai ajudar em outros projetos também, para depois a gente ir para as perguntas, para as outras perguntas. Ok, Giovana. Então, é muito importante, né, que os nossos alunos se interajam. Eu acho que se, né, todos pudessem ter essa oportunidade de trabalhar com iniciação científica, a gente sabe que é algo completamente diferente, né, do ambiente de sala de aula. É uma experiência que eles não vão ter dentro da sala de aula, né? E ainda com esses projetos extensionistas, né? Além da pesquisa, o aluno ter contato com uma parte extensionista, né? Ter contato com uma empresa júnior, empreendedorismo. Eu acho que um engenheiro ele tem que sair versátil, né, da instituição. Então, quanto mais a gente der essas oportunidades para esses nossos alunos, né, além do recurso financeiro, né, a gente tem muitos alunos de iniciação científica que são voluntários, né, a motivação deles é realmente conhecer esse diferente ambiente da sala de aula. Isso é muito bacana, né? Você vê o aluno lá que ele não está ali pela bolsa, ele está ali porque ele tem Sim, interesse, né? Então, eu acho que isso é muito importante, mas nesse sentido, né, de agregar mais e a gente conseguir formar um engenheiro versátil. Quando ele cair no mercado, né, ainda mais aí vocês, né, engenheiro de materiais, engenheiro mecânico, é um leque, tem um leque de aplicação, trabalha em todo lugar. A gente está falando hoje de agricultura, né? Os dois são muito importantes para a agricultura, né? Eles são essenciais para trabalhar no agronegócio. A gente não está falando só do engenheiro agrônomo ou do engenheiro de alimentos, a gente tem sim engenheiros mecânicos e engenheiros de materiais atuando dentro da indústria de alimentos, dentro do sim. agronegócio, né, da produção sustentável, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante para a formação deles, né, e eu caminho nesse sentido. Os meus alunos, eles me motivam bastante, né, muito legal, muito bacana você ver eles lá, né, empenhados, né? Às vezes a bolsa atrasa e eles não estão nem aí, estão trabalhando e isso é muito importante. Eu fico muito feliz mesmo de poder, né? Além de contribuir, né? Eu faço pesquisa porque eu gosto, né? Eu adoro fazer pesquisa, né? Então, para mim é de boa ficar lá no laboratório e fazer pesquisa porque é minha casinha, né? Mas você vê um resultado ali, né, nos seus alunos, vê os seus alunos se desenvolvendo, né? Hoje, o Instituto Federal, ele não tem só as graduações, né? Ele tem esse perfil de atuar na área tecnológica também, né? E aí é muito bacana, porque você consegue trabalhar com alunos. Hoje eu tenho alunos do integrado, que a gente chama, né? Que são alunos que entram para o Instituto Federal com 14 anos e fazem um médio integrado à eletromecânica. Em 15 anos, trabalhando na graduação da engenharia, num laboratório, eles desenvolvem muito, muito. Tenho alunos ali excelentes que realmente é uma experiência assim muito válida. Eu também tenho um monte de aluno, né? Às vezes os alunos procuram nesse sentido. Mas é impressionante como esses alunos se desenvolvem, né? Eu tenho alunos lá de 17 anos
que participam, foram convidados, inclusive, para uma live também, os meus alunos falando lá, eu morro de orgulho. Desenvolver essa parte de interlocução deles, né, é muito bacana. Eu acho que é um papel aí que a gente tem o privilégio aí de poder contribuir com isso, e eu espero ver os meus alunos também atuando na empresa júnior, né, em outros projetos, porque as disciplinas são muito importantes, mas essas experiências que eles têm, então, aluno assistindo aí, abrace a oportunidade, com ou sem bolsa, né? Abracem essa oportunidade, é muito bacana. Acho que é isso que eu tinha para falar. Mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Eu fiquei renovando e ver aquele aluno chega de cabeça baixa no começo do curso, não consegue conversar, você pergunta, eu dou matéria no começo e no final do curso. Então tem às vezes que aluno lá na fisicoquímica, você faz uma pergunta, o menino não dá conta de responder, não é porque ele não sabe, não, é porque ele trava para falar com o professor, ou ele trava de ter gente escutando. No final do curso, tá lá o menino apresentando, tipo, dando show, falando melhor que você, ou tendo ideia que você ia demorar para ter. Então, eu acho que isso é realmente uma das coisas que a nossa profissão tem de melhor, né? E para vocês, alunos, desenvolverem isso da melhor forma possível e, em consequência, deixar a gente mais feliz possível, é realmente participar de tudo, experimentar a universidade, né? Empresa júnior, escola piloto agora, iniciação científica, extensão, monitoria, faz tudo, vai lá se descobrir, né? O que você quer fazer? Vai lá, você vai descobrir experimentando. Podemos ir para as perguntas, então? Sim, sim, pode ir para as perguntas. A gente, primeiras perguntas que eu recebi no Instagram foram sobre grafeno, nanotubo, fulereno. Uma pergunta foi por que o fulereno, se o fulereno é o material do futuro e por quê? E se o grafeno já era aplicado na indústria, se eu conhecia alguma indústria. Aí eu vou devolver as perguntas, por que vocês querem saber tanto de grafeno e de fulereno, gente? Tem Janaúba aí. Não existe material do futuro, né? Quando a gente pega, de novo, pega lá o tetraedro da engenharia de materiais, né? Estrutura, processamento, aplicação e propriedade. Você não vai ter o melhor material do mundo. Qual que é o melhor material do mundo? É um material muito duro ou é um material muito elástico? Ou vai ser um, ou vai ser outro, né? Então, é o transparente ou é o opaco? Você tem bons materiais para aplicar, você tem material adequado para determinada aplicação. O grafeno sempre existiu, nanotubo sempre existiu. O que a gente não conseguia era medir, era enxergar. Com o avanço tecnológico, a gente passou a conseguir medir e enxergar. São excelentes, são para determinadas aplicações, péssimos para outras. Assim como o aço, assim como o amido, assim como os polímeros condutores que eu trabalhei. Então, esquece, para com essa, não esquece. Lógico que se precisar, com uma aplicação em eletrônica que precisa de material orgânico que tem mobilidade eletrônica, beleza, grafeno, mas não fica noiado com grafeno futuro, nem fulereno. Não conheço nenhuma indústria nacional nem internacional que use isso em escala. Tá? Tem protótipo de muita coisa, deles e de polímero condutor, para eletrônica orgânica, de fulereno para melhorar a eficiência de célula fotovoltaica. Tá no mercado que eu saiba, não. Tá? Então, essas foram as primeiras. Não esquece. Não esquece o grafeno. Esquece material do futuro. Tá? Se for, é a Janaúba. Brincadeira, gente. Outra pergunta. Essa eu vou jogar para você, Tamires. Deixa eu ler aqui, peraí. Só um minuto. Tô lendo.
Quais os tipos vegetais com maior potencial de ter compostos para serem polimerizados e a polimerização desses vegetais é viável, tem alguma limitação e como que a gente consegue financiamento, fomento, né, para isso? Essa eu vou jogar para você. Obrigada, Giovana. Uma boa pergunta, né? Parabéns aí ao aluno que elaborou a pergunta. Mas ela tem um sentido muito amplo, né? Porque não tem um material, uma fonte, né, específica, né, para a produção dos polímeros. Mas pensando, né, por exemplo, né, pensando no milho, né, a gente tem no milho o amido, que é um polímero natural. Então, o que a gente faz? A gente não faz uma polimerização, né? O que a gente faz é já pegar um polímero que está pronto, né? Que se a gente analisar a cadeia do amido, ele tem os meros, as unidades repetitivas, ele já é uma macromolécula, só que essa macromolécula está ali compactada, né? Na forma de grânulos. Então, o que a gente faz é quebrar esses grânulos e plastificar esse polímero natural. Então, a gente trabalha com a plastificação desse polímero natural por meio, né, de processo térmico, né, pode ser reação química também, autocisalhamento, e produz, né, um polímero muito parecido, inclusive, com aí o polietileno, que a maioria tem maior contato, que é a sacolinha ali, né. Esse é um caminho, né, da gente pegar e aproveitar os polímeros naturais. Né? A gente vê a aplicação da celulose, né? Indústria de papel celulose, meu Deus, né? O que é isso? Já é um polímero natural. Então, eles isolam o polímero natural, que já veio de um material que tem inúmeras aplicações, que também é um composto polimérico, que é a madeira, né? Então, a gente só trabalha com beneficiamento de algo que já está pronto, já está maravilhosamente polimerizado pela natureza, né? Natural ali disponível, mas tem também, né, a opção da gente produzir, né, polímeros a partir da polimerização utilizando recursos naturais, né? Que esse apelo, né? E é uma dúvida que geralmente, né, que muita gente tem dúvida com relação a isso. Ah, se eu pegar um material, né, um natural, uma fonte agrícola, um recurso natural, produzir um polímero a partir dele, polimerizar e produzir um polímero, esse polímero vai ser biodegradável. Não necessariamente, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, o polietileno verde, que é oriundo da cana-de-açúcar, né? Então, a partir da cana-de-açúcar, né, se produzem o etileno, e o etileno é aquele mesmo produzido do petróleo. Então, esse mero é exatamente igual. Então, eu estou contribuindo sim, porque eu estou usando um recurso natural, né, estou fugindo do petróleo, mas esse polietileno vai ter o mesmo impacto, né, para o meio ambiente que o outro convencional. Então, é uma opção, mas na verdade, né, de biodegradabilidade, a gente não pode relacionar com fonte renovável. Mas aí tem uma infinidade de materiais que dá para trabalhar, que dá para polimerizar, né? Ao mesmo tempo que eu falei para vocês do amido termoplástico, né, que é o TPS, a gente tem o PLA, que é o poliácido lático. Da onde vem o PLA, né? O PLA aí tem inúmeras aplicações, é um polímero muito importante aí que vai desde aplicações em embalagens biodegradáveis até a aplicação na biomedicina, né, em próteses, é um material biocompatível e ele é feito a partir do milho, né? E através da polimerização, né? Então a gente usa o milho como recurso para produzir o ácido lático, né? Polimeriza e tem um material aí, né? De fonte renovável e biodegradável. Então assim, os exemplos são inúmeros. Eu coloquei aí os que eu acho que é mais importante em relação à aplicação, mas as fontes são inúmeras aí. Os mais abundantes são o amido e a celulose, certo? Desculpa, Giovana, eu acho que cortou sua fala no início, eu não ouvi. Os polímeros naturais, já polimerizado, né? Os polímeros naturais mais abundantes, eu acho que são amido e celulose, não é? Isso, isso. Aí, gente, fonte de amido, pra gente não falar linguagem técnica agora, tudo que engorda. Tudo que engorda normalmente vai ter amido, carboidrato, né?
Então, tem muita fonte, né? Milho, batata doce, batata, mandioca, tudo mais. Fomento, acho que você já explicou também, né? Como saiu o fomento. Foi uma pergunta também, né? Desculpa, eu me esqueci dessa. Então, o fomento veio, né, de emenda parlamentar aí, no início, no biopolímero. Então, o recurso é de emenda parlamentar, mas por conta dessa ideia, né, de impacto e desenvolvimento regional, né? Então, eu vejo que os órgãos públicos caminham nesse sentido, né, de incentivar o desenvolvimento regional, porque o impacto disso é muito positivo, né, com relação ao aumento das rendas, né, familiares e até desenvolvimento de novos empregos, né? Então, a gente tentar aplicar a tecnologia para a sociedade, tentar manter os nossos alunos ali na comunidade, né, para desenvolver a comunidade. Então, o meu aluno, ele tem, né, essa ideia de tentar melhorar aqui e não a gente ficar exportando, né, os engenheiros mecânicos para outras regiões. Então, eles têm essa visão de atuação local também, pelos incentivos dos governos locais. Sim, concordo. A última pergunta foi sobre como que a engenharia de materiais poderia ajudar no desenvolvimento de Janaúba. Eu vou falar por causa da região, né? Eu vejo, se a gente vai pensando no que a gente está falando hoje, né? Que a gente está pensando principalmente em agricultura, para a fruticultura, a engenharia de materiais é essencial. Se a gente for pensar em embalagens, ainda mais nesse cenário pós-pandemia, né? Fruticultura, a horticultura. Na pós-colheita de frutos é muito importante. Existe muito trabalho, né? Com revestimento de amido para aumentar o tempo de prateleira de frutos. Aí a gente pode puxar para a química, colocar umas coisinhas a mais aí no revestimento para aumentar mais do que o amido já aumentaria, né? Do que o revestimento de amido aumentaria. E utilização dos rejeitos, né? Dos produtos. A janaúba em si, a planta janaúba é um grande exemplo, né? Eu trabalho com aquela fibrinha, aquela que vocês veem passando na frente aí quando chega em Janaúba, voando. Ela tem sido boa isolante térmica, boa isolante acústica, removido óleo de água, até quando a gente tem emulsão. Aí tem outros professores que fazem biodiesel da semente, tem outro professor que vai usar o extrato que tem atividade, o extrato da folha que tem atividade biológica. Então, eu acho que aproveitar a biodiversidade da caatinga, que é pouco estudada, porque a gente tem que pensar que as instituições mais fortes não estão na caatinga, estão na Mata Atlântica, né? Então, eu acho que aproveitar a biodiversidade da caatinga, a gente continua outros dias. Camille, você me falou que tem uma pergunta aí, você consegue? Eu não enxerguei, você consegue falar sobre? Sim, perguntaram se algumas fontes, né, de produtos gelatinosos, como exemplo a babosa, teria algum potencial de aplicação na área, né? Eu vejo que sim, né? A babosa é a famosa, o nome científico lá, aloe vera, né? Então, não necessariamente como um polímero, né, em si, mas usando ela como um aditivo, né? Ela é importante, sim, ela é muito usada, inclusive na área de nanotecnologia, né, para polímeros, para produção de polímeros com liberação controlada, né, que é uma outra aplicação muito importante, né, você carregar um polímero com medicamentos e controlar essa liberação. Então, a babosa ela é usada bastante com esse intuito de aplicação, né, pelo que eu vejo nos trabalhos. Eu acho que mais, né, nessa linha mesmo, que eu tenho conhecimento. Gente, eu brinco que engenheiro de materiais é brincar de Deus, né? Matéria-prima vai servir para alguma coisa. A questão é achar qual que é a aplicação, qual que é a estrutura quando falam da babosa né, daquele exudato dela, né? Qual que é a estrutura daquilo, qual propriedade que tem aquilo e para que é interessante aquela propriedade? Ou se eu conheço a estrutura, como que eu posso reagir a isso
da construir. Aplicabilidade vai ter em quê? Né? Às vezes a questão não é o desenvolvimento do material mais importante, é a seleção. O material péssimo para uma aplicação é excelente para outra. Né? Resumo, isso resume a engenharia de materiais, gente, né? Não tem caminhos para fechar, então, das coisas que a gente tem em comum, né? Gostar de desenvolvimento regional, acreditar que materiais em si, né, podem contribuir para esse desenvolvimento. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que aí dentre os materiais, talvez, não vou falar que é o melhor, não para os meninos não brigarem comigo, mas o mais tranquilo, mais fácil, né, da gente trazer para a região que ainda não é tão industrializada, talvez seja o polímero, tanto por essas fontes. A gente está chegando no final, eu já vou ficando mais à vontade, vou mudando posição aqui, viu? Tanto por essas fontes naturais, quanto mesmo se eu estiver trabalhando com um polímero convencional, para eu fundir um polímero no forno, às vezes eu consigo, né? Num metal, uma cerâmica, não vai fazer cosquinha, né? No metal, não adianta. Então, em termos energéticos, eu vou gastar menos energia, né? Então, eu acho que, especialmente, os polímeros são destaque nisso. Você concorda? O que você acha? Concordo plenamente por conta da região que a gente atua, né? A gente está numa região agrícola, né? Então, a gente tem um monte de polímero natural disponível. Então, eu acho que realmente tem que trabalhar esse potencial nesse sentido e no sentido da sustentabilidade, né? Que é algo aí para o futuro mesmo, né? Algo que a gente vai precisar, né? De investimentos com relação à sustentabilidade. E para a nossa região, eu vejo sim polímero como um grande potencial nesse sentido, né? De empresas, né, menores, de ser um material de consome menos energia para a produção e de aproveitar e valorizar os nossos recursos locais. Então, sem dúvida, né? Não vem falar que, ó, na nossa região é o polímero de maior potencial, né? A gente pode discutir aí que tem duas aqui com bastante argumento para discutir com os metaleiros. E aí, agora fechando mesmo, gente, últimas falas aí. Eu acho que eu vou decepcionar muito todo mundo se eu não falar de feminismo, então vamos falar um pouquinho. Como que você vê esse cenário? Quando eu fiz química, e eu acho que assim, toda mulher que queria exatas na época via na química aonde entrar, entendeu? Então, assim, minha sala era meio que meio a meio. Depois, mestrado, doutorado, não, porque aí laboratório era de física, então a gente ia para congresso, era difícil, muito difícil. Meu laboratório só tinha mulher, quase. Então a gente escutava piadinha, às vezes estava apresentando pôster, chegava alguém perguntando: e aí, como que, nossa, seu laboratório só tem mulher, eu não posso fazer um estágio lá, não? Não, pô, cara, tô aqui apresentando pôster, tô trabalhando, tem que escutar uma dessa, me ajuda aí. Mas hoje parece que, né, aos pouquinhos a gente tá, eu vejo as turmas mais bem divididas hoje, né, com mais mulheres em sala de aula, vejo mulheres em posições, em cargos mais altos, não é mais alto, não existe isso, né? Mas em cargo que tem alguma liderança dentro das universidades, tem começado a ver isso com mais frequência. Você pode fechar com um recadinho sobre isso e falando um pouquinho sobre isso aí? Sim, Giovana, esse assunto é muito importante, né? Eu acho que melhorou bastante, sim, mas ainda tem muita coisa que precisa melhorar, principalmente com relação à liderança, né? Hoje eu vejo assim, né? Quando eu sou da área de engenharia mecânica, né? Então, como tecnóloga mecânica, eu trabalhei 2 anos na indústria, na área de engenharia, em pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria. Eu senti um preconceito, né, escancarado, assim, eu tenho propriedade para falar, porque realmente sofri muito preconceito. Eu era a única mulher atuando dentro da engenharia e eu tinha alguns coordenadores que na época falavam para eu ir
queriam, tipo, ó, com que roupa você vai vir vestida amanhã, sabe? Para eu não vir com uma roupa, para eu vir vestida igual homem, camiseta e calça jeans e tênis, porque eles tinham medo que eu entrasse na produção e um operador se machucasse por minha causa, né? Então, a culpa da mulher ali. Então, isso foi algo que até hoje eu lembro, assim, porque eu acho que aquilo me marcou de um tanto, porque quando você entra, né? Quando você escolhe fazer engenharia, quando você escolhe, você nem pensa, né? Que vai ter um preconceito, sou mulher, será que eu vou ter muitos desafios nessa área? Com 17 anos, você não vai pensar nisso. Você nem imagina que você vai passar um dia por isso, né? Então, você vai por ter facilidade, por gostar, por querer atuar na área da engenharia, né? E aí você se depara com situações que você nunca imaginou que fosse ocorrer, né? Mas realmente você está numa sala, ter você e mais uma menina, né? E tem sim um preconceito na hora que a gente vai falar, mas hoje eu vejo que isso melhorou bastante. Hoje eu tenho uma turma, por exemplo, de eletromecânica, né? Então, eletromecânica é um curso que todo mundo, nossa, só menino faz eletromecânica. Hoje a minha turma desse ano de eletromecânica, de 40, 22 são meninas, são mulheres, né? Então, nossa, isso é muito bacana, assim, mas no sentido da sala de aula, eu acho que melhorou bastante, né? Que não tem o preconceito, muito pelo contrário, eu vejo assim um desempenho incrível das meninas, né? É impressionante que com a seriedade delas, né, com relação aos esforços nos estudos, né? Eu vejo um perfil mais assim delas nesse sentido. Mas eu ainda acho que com relação à indústria, né, meninas da engenharia, vocês têm que lutar bastante, né? E eu tenho certeza que vocês têm garras e força para isso, porque vocês vão encarar um desafio muito grande na indústria, tá? Hoje é muito difícil uma mulher conseguir um cargo de liderança na indústria, né? Principalmente as engenheiras mecânicas aí, é, é algo ainda que tem que se trabalhar muito aqui no Brasil, porque relacionam a mulher à fragilidade, né? Então, como que eu vou colocar uma pessoa frágil, uma pessoa que chora, né, para participar de uma reunião, para liderar 40 pessoas? Então, eles associam essa fragilidade, né, ao nosso perfil, né? E muitas vezes não deixam de ver a nossa capacitação e deixam de ver a nossa força. Então, eu realmente acredito que a mulher na engenharia, na indústria, ela tem que batalhar muito mais para ela conseguir provar que ela é capaz, para ela conseguir provar que ela é uma líder de verdade, né? Então, é esse o recado que eu deixo para as meninas. Não desistam, vocês são capazes, né? E vamos lá, vamos dominar aí. Quanto mais a gente tiver, menor isso vai ficando, né? Realmente. Exatamente, exatamente. Tamires, então a gente vai finalizar. Espero que a gente continue essa conversa, né? Que a gente pense em projetos em conjunto, em colaborações. A gente converse pessoalmente um dia. Te agradecer novamente por ter topado esse bate-papo, que eu acho que eu estendi mais do que eu esperava, mas estendi porque estava bacana conversar. E muito obrigado, parabéns de novo e que dê muito certo, que vocês consigam contribuir para o desenvolvimento regional aí, tá bom? Giovana, muito obrigada. Gostei bastante. Assim, não, com certeza a gente vai voltar a conversar e contribuir. A gente tem áreas, né, muito similares, problemas similares, então acho que tem muita coisa para a gente discutir, agregar aí e crescer nesse sentido, né? Uma contribuir com os projetos da outra. Eu acho que é Sim. muito bacana, né? É a primeira vez que eu ouço falar da Janaúba, né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa integração, né? Eu estou tendo essa experiência aqui com os governos locais, né? Passar um pouco disso para vocês atuarem nesse sentido aí, para ajudar a conseguir recursos, né? Enfim, né? Agregar aí com as nossas experiências. Muito bacana mesmo.
parabenizo vocês novamente por esse projeto, é muito importante isso que vocês estão fazendo, né? Eu acho que, né, os alunos têm muito a ganhar com isso, muito bacana, parabéns, professor Edenilton, por coordenar esse projeto, e Giovana, foi uma satisfação enorme poder te conhecer e poder estar aí com você nessa live, muito obrigada mesmo, um prazer.